Bom dia, com alegria e muita energia, crianças! Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Vamos começar o nosso estudo de hoje fazendo uma oração? Vamos lá? Mãozinhas juntas, né, em gesto de oração. Feche os seus olhinhos e se desconcentre de tudo que está acontecendo aí ao seu redor e vamos falar com o nosso Deus. Nós vamos agradecer hoje pela nossa vida e pela nossa família, né? E pedir para que o Senhor abençoe cada família. Vamos orar? Papai do céu, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade. Nós te agradecemos também pela vida de cada família, pela vida de cada criança. Senhor, nós viemos te pedir que o Senhor abençoe todas as famílias. Abençoe que não deixe faltar o alimento na casa de cada uma. Senhor, que o Senhor possa abençoar todas as famílias, aquelas que nós conhecemos e aquelas que nós não conhecemos. Em nome de Jesus, amém. Você orou e pediu ao nosso Deus para abençoar todas as famílias e também para que não deixe faltar o alimento, né? Nós estamos passando por momentos difíceis, muitas pessoas estão desempregadas, mas o nosso Deus, ele é fiel e ele vai entrar com providência na vida de todas as famílias. Em nome de Jesus, nós cremos nisso, né? Vamos agora ler o nosso texto. O nosso texto vai falar sobre oração, que diz assim, ó, escuta, Senhor, a minha oração, né? Está lá no livro de Salmos 86, 6. Então, vamos ler juntos? Vamos falar juntos, bem alto? Escuta, Senhor, a minha oração. Salmo 86, 6. Amém. Nós vamos falar sobre oração. E nós vamos falar sobre um exemplo lindo que Jesus deixou para a gente, sobre a oração. Jesus orou muito quando estava aqui na Terra. Se Jesus orou, imagine eu e você. Nós precisamos orar muito. E aí, você ora quando você acorda, quando você está fazendo alguma refeição, quando você está brincando, quando você vai dormir. Você tem costume de orar constantemente? E nós temos que orar, sabia? Nós vamos aprender na lição de hoje sobre o exemplo que Jesus deixou pra gente. Ele orou muito, né? Vamos começar? Agora eu vou diminuir, vou parar de aparecer aqui para vocês, tá? E vou contar essa história para vocês. Olha só. Quem aí se lembra do que aconteceu na aula anterior? A respeito de um jantar especial que Jesus teve com seus discípulos, onde ele ministrou a Santa Ceia, né? Depois daquele jantar, Jesus e seus discípulos cantaram uma música e em seguida eles foram a um jardim chamado Getsemane. Vocês conhecem esse jardim? Vamos repetir o nome? Eles foram a um jardim chamado Getsemane, né? Muitas coisas aconteceram lá nesse jardim. Você está preparado para descobrir essas coisas? Eu vou contar para vocês. Aí tá a foto de quando eles estavam fazendo o jantar, né? E aí cantaram a música e eles foram para o jardim. Quando eles chegaram lá no jardim, Jesus pediu que os seus discípulos eles se sentassem e ele ia orar neste momento. Jesus ele levou consigo os discípulos Pedro, Tiago e João. Ele estava se sentindo muito triste. E aí ele pediu que os discípulos ficassem ali, orando. Jesus ele se afastou um pouco, pois ele precisava ficar sozinho. Aí Jesus se afastou dos discípulos, né? E aí ele precisava falar com Deus. Jesus ele estava tão triste, né? Precisando tanto orar, que ele se ajoelhou. Aí na imagem não dá para ver não, mas aí a Bíblia diz que ele encostou o rosto no chão e começou a orar pedindo que fosse feita a vontade de Deus. Aí sabe o que aconteceu quando ele estava orando? Quando Jesus terminou de orar, aí ele voltou para perto dos discípulos. E aí quando ele voltou para perto dos discípulos, sabe o que ele viu?
Olha só o que ele viu. Ele viu os 3 discípulos dormindo. Vocês acreditam? E então Jesus disse a Pedro bem assim, ó, será que vocês não conseguem orar comigo? Ele estava muito triste, ele precisava de apoio naquele momento. E os discípulos estavam ó, roncando, dormindo. Aí, novamente, Jesus foi orar sozinho. E aí, quando ele voltou para perto dos discípulos, adivinham como eles estavam? Eles estavam dormindo novamente. Meu Deus! Jesus ele tornou sair de perto deles e foi orar novamente. Quando Jesus voltou, ele encontrou os discípulos dormindo. E aí Jesus perguntou assim, ó, vocês ainda estão dormindo e descansando? Levantem, chegou a hora. Eu vou ser entregue nas mãos dos homens maus. Aquele que me traiu está chegando. Jesus estava sentindo que aquela pessoa que o trairia, ele já estava chegando. Olha só, e Jesus avisou isso aos discípulos. Aí, sabe o que aconteceu? Quando os discípulos olharam e viram uma pessoa conhecida, era Judas, um de seus discípulos. Aí chegou, quando Jesus acabou de falar isso, estava chegando os guardas, e os guardas estavam com Judas, um de seus discípulos. E sabem quem estava com eles? Quem estava com Judas? Judas estava chegando com muitos soldados armados, e os soldados estavam armados com pedaços de pau, né? Com espadas. Mas o que será que Jesus estava fazendo com os soldados? O que será que Judas estava fazendo com esses soldados? Sabem, crianças? Judas, ele era um dos 12 discípulos de Jesus. E ele fez uma coisa muito feia. Judas recebeu dinheiro de pessoas importantes para atrair Jesus. Ele combinou um sinal. Sabe qual foi um sinal que Judas combinou? Ele falou assim, ó, prendam o homem que eu beijar, pois é ele. Os soldados não sabiam quem era Jesus, sabiam da história de Jesus, mas quem eram os soldados não sabiam. E aí Judas falou, eu conheço e eu vou mostrar para vocês. Eu não vou apontar, é aquele. Mas aquele que eu beijar, vocês já vão saber, guardas, que é Jesus e vocês devem prendê-lo. Olha só que coisa feia, né? O que Judas fez? Vocês acham que Judas teria coragem de fazer isso com Jesus? E pior que ele teve. Judas foi até perto de Jesus e cumprimentou. E o beijou. Olha a cena aí. No mesmo momento, os soldados prenderam Jesus e o amarraram, né? Olha só o que aconteceu nesse dia. Depois do momento que Jesus estava orando, Judas, ele ajudou os soldados a encontrarem Jesus. Ele entregou Jesus para sofrer numa cruz. Mas isso Jesus já tinha, né? Jesus já sabia de tudo que ia acontecer. Vocês se lembram que ele avisou aos seus discípulos que ele seria entregue? Que aquele que o trairia já estava chegando? Pois é, e muitas coisas aconteceram naquele dia, muitas outras coisas. E tudo que aconteceu naquele momento, quando é, Jesus foi capturado pelos soldados, nós vamos conhecer na próxima aula. Combinado? Eu convido você a estar aí comigo acompanhando mais uma aula na próxima semana, porque aconteceu uma coisa com Pedro. Pedro ficou assustado com aquela cena e ele fez uma coisa, ele teve uma reação. Eu vou contar para vocês qual foi a reação de Pedro na próxima semana. Tudo bem? Então agora, né, nós entendemos
O que nós entendemos nessa lição? Que nós devemos orar, orar sem cessar, orar sempre, né? Jesus, ele orava e nós aprendemos que no momento difícil não foi diferente. O que Jesus fez no momento difícil? Ele foi orar, né? E ele estava orando sozinho. Eu e você também devemos fazer isso. Nós devemos orar nos momentos de tristeza, nos momentos de doença, ou em outras dificuldades. Nós devemos buscar a ajuda de Deus, assim como Jesus fez. Agora eu tenho aí o nosso desafio. Qual é o nosso desafio de hoje? Hoje nós vamos pintar. Quem gosta de pintar? Quem tiver o aplicativo Desenhar, pode pintar no aplicativo. Quem não tiver o aplicativo, pode fazer um desenho de uma árvore e mandar lá no grupo. Tudo bem? Então, olha só, muitas coisas aconteceram no jardim enquanto Jesus estava orando. Usando o aplicativo Desenhar, pinte o desenho da árvore do jardim. Olha aí Jesus orando, né? E aí tinha uma árvore perto, ó, na cena. Então vocês vão pintar somente a árvore, eles vão colorir a árvore do jardim. Tudo bem, crianças? Então, eu agradeço por vocês estarem aí assistindo, participando deste momento, tá? E fiquem todos com Deus, tá? E até o próximo fim de semana. E não se esqueçam de fazer o desafio e mandar lá no grupo, não, tá bom? Fiquem com Deus. Beijinhos.